pessoal! Você já se pegou falando sozinho? Isso é algo muito comum que acontece no nosso cotidiano. A gente sabe que falar sozinho é um ato inerente ao ser humano. Se nós observarmos uma criança, a gente vê que essa criança, ela fala muito sozinha, ela tem amigos imaginários, ela brinca, ela interage com ela mesma. Nós pegarmos os adolescentes que estão naquela fase de firmeza de personalidade, de construção de identidade, tu vai ver muito adolescente resmungando, murmurando, batendo boca, falando sozinho, né? Muitas vezes até irrita quem está por perto. E nós adultos também passamos constantemente falando sozinhos. Mas por que a gente fala sozinho? Será que isso é um transtorno psicológico? A princípio não. Quando a gente fala sozinho, de certa forma, nós estamos organizando o nosso aparelho cognitivo, nós estamos organizando o nosso cérebro. Seja para a gente memorizar alguma coisa, seja para a gente organizar alguma tarefa que tenha que ser feito, seja para reclamar de alguma coisa, nós falamos sozinhos, sim. E isso, de certa forma, é saudável, porque toda vez que a gente fala com a gente mesmo, nós nos escutamos. Se nós nos escutamos, a gente tem uma facilidade maior de entender aquilo que está se passando conosco e poder resolver alguma coisa de uma forma mais concreta. Então, por exemplo, se eu reclamo de alguma coisa e eu estou falando sozinha, estou comigo mesmo falando e reclamo de alguma coisa, eu estou ouvindo o que eu estou falando, eu tenho um insight, eu tenho uma atitude melhor em cima daquilo que eu trago na minha verbalização solitária, né? Então isso não é um transtorno, isso é algo saudável. Ou quando a gente está andando no mercado, eu tenho que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquele outro, a gente vem enumerando, falando sozinho. Quando estamos caminhando na rua, às vezes a gente vê alguma casa, alguma coisa, que bonito aquilo ali, isso é saudável. Quando é que ele vira um transtorno psicológico? Quando a pessoa ela está no meio das pessoas, mas ela começa a conversar com ela mesma. Então, ali já extrapolou aquele falar sozinho, que é para tu organizar as tuas notas mentais, que é para tu organizar o teu emocional. Ali já extrapolou, porque ela está no meio das pessoas e ela está conversando com ela mesma. Então, ali a gente já tem um indício de uma patologia. Também é um indício de uma patologia séria quando a pessoa é responsiva, quando ela responde para alguém que ela está ouvindo uma pessoa que não existe, né? Como os psicóticos, os esquizofrênicos, bipolares, pessoas que ouvem vozes e veem vultos. Aí nós já saímos da naturalidade e entramos na parte do transtorno mental, né? Então essas pessoas, elas falam muito sozinhas, mas elas não estão falando sozinhas, elas estão falando com alguém que está falando dentro da cabeça delas, que é isso que o transtorno psicótico acarreta nas pessoas. Elas ouvem vozes de comando, elas ouvem vozes instigando a fazer algumas coisas e elas vão responder. Então isso é sério, isso é grave, isso é indicativo de transtorno mental e transtorno grave, que precisa ser tratado logo. Então, no nosso dia a dia, falar sozinho é normal, crianças brincarem, interagirem falando sozinha, normal, adolescentes, adultos, idosos, tranquilo. Serve para a gente anotar a nossa rotina, os nossos sentimentos, né, as nossas tarefas de uma forma mais organizada. Quando entra a patologia é quando a pessoa fala consigo mesmo no meio de outras pessoas ou quando ela está ouvindo vozes e está respondendo para aquelas vozes que ela está ouvindo. Mas de tudo isso, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa observar as pessoas, né? Se vocês conhecem a pessoa que está falando sozinha, né, dá uma espiadinha. Se vocês falam sozinhos também, veem em que contexto, né? Eu falo muito sozinha quando eu estou dirigindo e essas pessoas podem me olhar de fora e pensar assim, mas aquela pessoa não é muito certa, tá falando sozinha. Aí eu imagino também que elas podem pensar que eu estou cantando com a música do rádio, mas não, eu estou me organizando, eu estou indo de um lugar a outro e nesse meio tempo eu estou falando, eu tenho que chegar lá, depois eu tenho que fazer tal coisa, estou me organizando. Então isso é saudável. Então, dessa forma, a gente pode perguntar, falar sozinho é normal?
É normal, desde que não ultrapasse os limites, né, do bom senso, desde que não ultrapasse aqueles limites da nossa sanidade, que a gente possa permitir que entre então numa patologia mais séria. Até a próxima, pessoal!